Quem paga o Blender? Você fez o download do Blender gratuitamente. História muito única. O Blender é um software holandês. Se você reparou, as cores que tá laranja é uma homenagem à família real holandesa. Há uns dias atrás foi o King's Day, que é o dia do rei, super feriado, super festivo, é um dia de carnaval, basicamente. E foi dessas cores que veio o logo do Blender. Você pegava um tanto, você tinha acesso a um programa mais completo. Desde que o Blender virou open source para de investidores, a bolha da internet estourou, basicamente, e toda a comunidade inteira, a licença mudou para a GPL, que é uma licença super aberta, a licença de muitos programas. No caso, a fundação, o endereço físico dela é no mesmo lugar que era há mais de 10 anos, região muito bonita. Para cá, muita coisa aumentou. Vamos falar do Blender. O Blender tem, na média, 500 mil desenvolver o programa em si. Hoje em dia, a gente tem, dentro do Blender, porque ter o software gratuito, existir o software para alguém usar, isso não quer dizer como tem, por exemplo, uma página para você poder reportar problemas, chamado bugs. Existem outras opções. Eu acredito que tem alguns softwares livres que tem uma comunidade mais muito de voluntários. E ao passar dos anos, criou uma estrutura um pouco mais profissional. Emprego. Isso é graças ao Blender. Mas ser graças ao Blender quer dizer o quê? Então vamos voltar àquela conversa. Quem paga o Blender? Você fez o download do Blender gratuito. Menos pessoas compram DVDs. Imagina, você tem que fazer um filme. Eu nem sei mais como é que eu veria um DVD hoje em dia. E o mercado digital, pensa em Netflix, pensa no iTunes da vida, começou a mostrar que no Bunny, Cosmo Laundromat, todo esse material está lá. E assim as pessoas têm como contribuir para o Blender. Blender Cloud eu não tenho os números aqui agora, depois eu posso até buscar, mas hoje em dia o Blender tem, além do Blender Cloud, que é voltado para ajudar os projetos criativos da fundação, é voltado para toda essa parte de infraestrutura de internet, a parte do Attract, que foi no núcleo vídeo, que é a parte de você poder gerenciar seus projetos online, a parte do Blender Farm. Então toda essa parte do Blender que está sendo voltada a desenvolver tecnologias via internet para que escritórios e estúdios do mundo todo possam fazer filmes, vai via Blender Cloud. Além disso, continuando na Blender Cloud rapidamente, existem quatro artistas hoje em dia fixos dentro do Instituto Blender que dependem de uma fonte de renda fixa. Particularmente se você pensar no Agente. Aliás, se você não viu o filme do Agente 327, falei sobre ele no vídeo anterior. O vídeo finalmente está online, saiu segunda-feira agora, está maravilhoso. Vai lá em agente327.com, eu espero, são 3 minutinhos. Quando acaba um projeto desses, não faz sentido mandar todo mundo embora. Porque senão para começar um novo projeto, para fazer não sei, fazer um protótipo, fazer um material de treinamento para o cloud, pensar na nova interface do Blender, pensar em montar material de treinamento para as pessoas, uma biblioteca de texturas ou de modelos, você precisa ter uma estrutura física e quanto mais gente, com o passar do tempo, mais a gente tem como contar com elas e a qualidade fica melhor. Se comparar hoje em dia, justamente, o resultado de um projeto como o Agente, como com os filmes anteriores da Blender Foundation, né, a diferença é absurda. E grande parte disso é o fato de que hoje em dia, para os projetos novos, não depende-se, de novo, de encontrar pessoas dispostas a vir para Amsterdã por um período curto, largar o trabalho, depois voltar, ver se funciona dentro da equipe, ver se não funciona. E isso tem um custo. Manter quatro artistas aqui tem um custo. Hoje em dia isso é pagado pela Blender Cloud. Então, se você não conhece a Cloud, se você tiver a possibilidade, assina ela por um período, vê se você gosta. Muito conteúdo lá, tem texturas, tem modelos, tem todos os arquivos do Agente, dos 7 dos filmes anteriores. Além disso, existe um fundo fixo de desenvolvimento, onde as pessoas podem doar quantias recorrentes. Então, você assina, fala, eu quero doar de mês em mês, não sei, $30, $10, qualquer dinheiro ajuda. Não sei como é para doar do Brasil, mas acho que também é possível. Pode se doar com PayPal, pode usar Bitcoin. E hoje em dia, a gente está na média de 5 mil, mais ou menos 5.200 euros mensais, ou 5.700. Que eu acho que basicamente dá para contratar 2 desenvolvedores de tempo integral durante um período de, enfim, enquanto continuar essas doações. O interessante disso é que são muitas vezes desenvolvedores que já estavam envolvidos com projetos. Um deles que normalmente é contratado por esse fundo é o Bastien Montage, ele é francês, Montagne. E é uma pessoa que é super envolvida com o projeto, já está desde 2013 trabalhando com a Blender Foundation, trabalha online, remotamente.
Ele trabalha justamente, o foco do trabalho dele tinha sido, hoje a gente está mudando um pouco, tinha sido a parte de bug tracking do Blender, que é o quê? Se você tem um problema, você fez se o Blender não funcionou direito, você criou um arquivo de exemplo mostrando o problema, põe no site online do Blender, tem que ter alguém que vai lá e olha o arquivo, vê se está correto, vê se não está, tenta pensar em que desenvolvedor está trabalhando nessa área, encaminha para essa pessoa, ou tenta resolver sozinho. Não é nada, o Blender hoje em dia está com mais de 300 bugs abertos dentro do site dele. Então precisa ter uma pessoa fixa para isso, e uma pessoa é pouco. E é legal ter esse tipo de recurso para isso. Esse recurso tem sido usado muito também para novos desenvolvedores. Às vezes um desenvolvedor está trabalhando numa área há um tempo. Eu até recebi já dinheiro desse fundo para a parte de estereoscopia do Blender, quando eu estava terminando de fazê-la, para conseguir priorizar. Que a palavra é essa. Muitas vezes são tarefas que alguém podia desenvolver por conta própria, como voluntário. Que é isso, é código livre, gente. Qualquer pessoa pode sentar e colaborar. Mas é diferente você colaborar nas horas vagas ou de você trabalhar 8 horas por dia durante a semana toda nisso. Para você priorizar um projeto, você tem que abrir mão de outros projetos, abrir mão de outros trabalhos. Isso tem um custo. E além dessas doações pontuais, não tão pontuais porque são recorrentes, mas são doações pequenas, são mais de 50, acho que deve ser mais quase 100 pessoas colaborando com isso. Existem grandes colaboradores do Blender, grandes patrocinadores do Blender, que ajudam o Blender, o estúdio Blender, a Blender Foundation. E hoje em dia tem 4 principais. Um deles é a AMD. A AMD é a principal concorrente da Nvidia, da Intel, faz placas gráficas, faz processadores de computador mesmo, e tem interesse grande que o Blender possa rodar bem nos programas deles. Isso não é gratuito, porque para o Blender rodar bem nas placas deles, tem que ser testado, tem que consertar um problema. Então eles têm, dentro da estrutura deles, eles têm engenheiros alocados para desenvolver o Blender, trabalhando para a AMD, e eles também doam material para a Blender Foundation, eles contratam 2 desenvolvedores para projetos específicos. Uma é a Mai, é uma desenvolvedora americana, e ela está trabalhando na parte que a gente chama do OpenCL. Quem não sabe o que é OpenCL? OpenCL é uma tecnologia que permite você renderizar as coisas mais rápidas dentro de uma placa gráfica que não seja NVIDIA. A NVIDIA tem o CUDA, uma coisa muito famosa, permite renderizar as coisas rapidamente. O OpenCL é uma alternativa open source que pode rodar dentro da Intel, dentro da AMD. Enfim, então tem esse interesse deles de entrar nessa fatia de mercado. Só que é um interesse em que eles estão proativamente estimulando o desenvolvimento do Blender. Outra pessoa, o Mike Irving, trabalhou muito na parte de migração do Blender para o Blender 2.8. Quem não sabe direito que é 2.8, dá uma olhada nos vídeos atrás, que a gente fala mais ou menos. Mas que a ideia do 2.8 é a gente poder estar usando os novos recursos gráficos que os computadores hoje em dia permitem. Isso significa modernizar toda a base de código do Blender. É um trabalho que muitas vezes é chato, enfadonho. Uma vez mais, podendo ter alguém para priorizar é uma dádiva, porque é uma pessoa que pode sentar durante dias e dias a fio e fazer uma coisa que demoraria meses para voluntários resolverem. Além disso, temos a Tangent Animation Studio, é um estúdio do Canadá, em Toronto, que eles estão pagando mais ou menos 2 desenvolvedores, o Clément Foucault, quem está desenvolvendo hoje em dia a Eve, que é a nova engine do Blender que funciona em tempo real na viewport do Blender, super maravilhosa, PBR, super moderna, para se poder desenvolver jogos ou desenvolver filmes dentro do Blender mesmo, sem precisar renderizar. E estão pagando o meu tempo também, que estou envolvido no projeto 2.8. Eles precisavam de alguém para ajudar a coordenar a parte do projeto da viewport do Blender, que tinha alguns desenvolvedores contratados fixos que precisavam dessa costura. Precisava de alguém com um pouco que pudesse fazer interface com artistas e designers para pensar usabilidade, interface. Calhou de ser uma pessoa, de ter a sorte de ser a pessoa indicada para isso. Muito feliz de estar aqui. Mas eles estão investindo um ano inteiro no programa, pedindo muito pouco em troca. Parte do contrato é dar algum suporte para eles. Eles estão fazendo agora um longa-metragem. Já fizeram um longa-metragem, estão no segundo, totalmente usando o Blender. E simplesmente eles acreditam que investir no programa vai trazer um retorno para eles. Porque para eles só usar o Blender, se o Blender não vai para frente, se o Blender não melhore, para eles também não vale a pena. Não vale a pena eles montarem toda uma infraestrutura para fazer filme, se no fundo a tecnologia na qual eles estão construindo o modelo de negócio deles, não serve para nada. Não serve para nada.
fica defasada, não evolui e tudo mais. Então é muito interessante pensar que alguém na indústria que está investindo numa empresa totalmente privada entende que vale a pena investir, doar para uma fundação, porque o retorno é evidente. O retorno já se provou há 10 anos e vai continuar provando cada vez mais. Então a gente tem a AMD, Tangent Animation Studio, temos a Lowbots, que é uma empresa de impressão 3D, eles estão hoje em dia doando dinheiro para a Blender Foundation para pagar 2 desenvolvedores também. No caso, o Campbell Barton, que é um desenvolvedor que trabalhou há anos com Blender, pôde voltar agora. A ideia vai ser trabalhar justamente na parte de impressão 3D. É o que eu falei no último no vídeo do Blender 2.8 sobre Blender 101, que é essa parte de um Blender voltado especialmente para impressão 3D, para alguém que não usa o programa e ainda tem uma verba para outro desenvolvedor poder trabalhar na parte de interface, uma proposta técnica e artística que ainda está sendo desenvolvida. E por fim, dos 4 principais financiadores do Blender hoje em dia, tem a Nimbus Collective, Coletivo Nimbus. É uma empresa que tem um modelo de negócio que você possa animar usando o navegador da internet. Então você abre uma página de internet ou tem um aplicativo, acho que é pela página. Você consegue rodar o Blender que está rodando numa máquina distante, super potente, e daí você poder ter uma ferramenta que tem um estúdio inteiro que possa funcionar virtualmente. E eles estão pagando um dos desenvolvedores que estão trabalhando na Blender Foundation, no Instituto Blender, na Blender Foundation, que é o Cibran. Ele está fazendo justamente melhorias na cloud, que eles precisam, e o Alembic, que eu acho que eu já falei também, que é uma coisa que permite que animadores possam ver a cena mais rapidamente. Alembic é um sistema de cache, você anima tudo, salva no arquivo, e para a pessoa que está fazendo a iluminação, ou está animando outros aspectos da cena, você consegue ver a cena muito rapidamente. Porque tudo que você salvou não precisa ser recalculado ou satura e tudo mais. Enfim, esses exemplos são só para ilustrar grandes empresas que veem interesse no Blender ser melhor e para isso vale a pena para eles pagar essa conta, que é uma conta que tem que ser paga, que é a conta de fazer o Blender ser melhor. E ter mais funcionalidades, ter menos bugs, ter gente pensando na interface dele, pensando no alcance que ele tem que ter na mídia, no site dele. Toda essa infraestrutura que às vezes é invisível para quem só vai lá e usa o programa. Falei bastante, falei até demais. Mas a ideia é um pouco isso. Eu acho que Blender é um software muito único em termos de software livre. Por ter vindo do mercado privado e ter sido aberto e estar resistindo há 10 anos e estar inovando, está ganhando prêmio, o software ganha prêmio, os filmes da Blender Foundation têm ganhado prêmio. Então acho que é um futuro muito promissor. Mas eu acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que essas coisas acontecem sozinhas. Então, é meio que esse vídeo também é um lembrete para quem usa o Blender profissionalmente, que às vezes você tem como retribuir de um modo ou de outro. Existem outros sites que giram em torno do Blender, tem o Blender Market, tem o Blender Guru, tem o CD Cookie, Blender Cookie, que não são diretamente ligados à Fundação Blender. Então, às vezes é interessante, são materiais de treinamento, tem o Blender Market, você consegue baixar add-ons e coisas assim, mas é importante lembrar que muitas pessoas acham que estão ajudando o Blender ao consumir dentro desses canais, só que não é verdade, muitas vezes. Então é importante, se você tiver a oportunidade de assinar o Blender Cloud, hoje em dia é o jeito mais fácil e com mais retorno. Se no Blender Cloud você tem tutorial, você tem materiais de outros projetos, tem tudo mais, ou faça, acho que é interessante. Se você já assina o Blender Cloud, aproveite e diz no comentário o que você mais acha interessante dele, se você já viu o material do agente, está muito bacana. Pode ver o arquivo semanal, semana em semana da produção, aprender com ele sobre o que foi, o que não foi. Ficamos por aqui. Vale lembrar que sim, o Blender é gratuito. Sim, não tem que se dar nenhuma contrapartida em usar ele. Mas vale também lembrar que todas as pessoas que já colaboram, têm colaborado com todos os projetos do Blender, colaboram com o Blender Cloud, colaboram com o Blender Development Funding. Muito obrigado. Pessoas que fazem material do YouTube, tutorial, treinamento, videoaula, escolas físicas. Isso ajuda bastante também a divulgar o programa, tem mais gente usando. Comunidade de Facebook, só que mantém a comunidade de 9.000 pessoas, que é o Blender Brasil no Facebook. O site blenderbrasil.com, mantido pelo Gustavo Matos. É uma porta de entrada enorme. Então, existem maneiras diferentes de se colaborar com o programa, às vezes financeiramente, às vezes não, mas é legal porque poder ilustrar um pouquinho essa parte. É isso. Se gostou, dá o like, compartilha, comenta aí. Muito obrigado a todo mundo que tem compartilhado, todo mundo que tem comentado,
Obrigado, pessoal, não só do Brasil, de Portugal também. Recebi os primeiros comentários de Portugal, fiquei muito feliz. Até a próxima. Boa noite. Peraí que eu tô vendo aqui minha cola aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.